música, notícia, um respiro no seu dia. Mesa para dois. Meio-dia, 29 minutos. Você sintonizado na Rádio Nova Brasil FM 97.5. Bem, nessa segunda-feira a gente está sempre aproveitando novembro para se falar sobre Novembro Azul. Na semana passada a gente falou sobre qual o principal assunto quando vem Novembro Azul, né? É câncer de próstata. Mas a gente, quando vai falar de saúde masculina, o urologista pode ajudar de outras inúmeras maneiras, e esse é o tema da nossa coluna de hoje. Novembro Azul. Saúde, prevenção e informação com o Dr. Rafael Buta. Oferecimento Clínica Veridium. Excelência em Urologia. Doutor Rafael Buta, bem-vindo à Mesa para Dois mais uma vez nessa segunda. Obrigado, Babi. Bom dia ao ouvinte também que está nos acompanhando. E olha, doutor Rafael, quando a gente começou a falar Novembro Azul, e não só Novembro Azul relacionado a câncer de próstata, mas saúde masculina, sempre que a gente pensa, e eu penso no saúde masculina, a gente só vem câncer de próstata, mas tem outros 1000 cuidados que o senhor pode ajudar sempre com essa questão de saúde masculina. E eu queria saber, assim, hoje, quais são as principais buscas por um urologista na hora que um homem, quais são as principais queixas do homem na hora de buscar ao consultório? Babi, a principal queixa, assim, o carro-chefe do consultório, se a gente pode falar dessa forma, é a hiperplasia prostática benigna. O que é isso? É o crescimento benigno da próstata que acontece com o passar dos anos. Todo homem está sujeito a apresentar esse crescimento benigno e esse crescimento faz com que a bexiga tenha dificuldade para esvaziar. Ou seja... Dificuldade. Isso, a próstata fica na saída da bexiga. A uretra, que é o canal de saída da urina, passa por dentro da próstata. Então comprime? Isso. Quando ela cresce, ela não cresce só para fora. Ela acaba comprimindo também a uretra e, com isso, o fluxo da urina fica reduzido. E a bexiga precisa fazer mais força para tentar esvaziar, porque a bexiga é um músculo. Ela, na hora de esvaziar, ela contrai para mandar a urina embora. Se o canal está mais apertado, mais estreito, a bexiga tem que fazer mais força. Isso é deletério, isso é muito ruim para a bexiga no longo prazo. Então, essa bexiga começa a perder a sua função, começa a ficar mais fraca. Ou seja, a gente tem que tratar essa obstrução da uretra, o crescimento benigno da próstata, antes de causar alguma disfunção, algum prejuízo para a bexiga. E quais são os sintomas? Os sintomas são de dificuldade para esvaziar a bexiga. O que é isso? Vai ao banheiro e continua com a sensação de que a bexiga está cheia? Isso é um sintoma também, a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Ou quando vai urinar, a urina não sai logo de cara, tem que ficar esperando um pouquinho para começar a urinar. Às vezes tem que fazer força. O jato da urina não é tão forte quanto era antes, ele começa a ficar mais fraco, interrompe, né? Urina, para, o jato fica muito mais comprido, muito mais longo. Às vezes também pode ter uma sensação de que tem que urinar com mais frequência à noite, levanta 2, 3 vezes à noite. Todos esses sintomas são sintomas que tem alguma coisa errada acontecendo ali na saída da urina. E pode ser, quer dizer, a principal causa é o crescimento da próstata. E esse crescimento também é visível? Você falou que essa parte é interna, né? E cresce, é uma preocupação, às vezes pode confundir com câncer, se a pessoa fica meio receosa de, tem alguma coisa estranha aqui, pode ser um câncer. As pessoas pensam assim porque está acontecendo alguma coisa errada e sempre vem à cabeça o câncer, né? Eles sempre pensam, meu Deus, será que é uma coisa mais grave? Daí vai lá no Dr. Google, pesquisa, aí pronto, chega no consultório desesperado. Já com a sentença. Justamente. Mas igual a gente conversou na semana passada, o câncer de próstata, na fase inicial, não causa sintoma nenhum. O paciente não sente nada. Então, esses sintomas, muito provavelmente, são por conta do crescimento benigno da próstata. Você estava falando, antes da gente entrar até ao vivo, eu fiquei chocada com a porcentagem. É muito prevalente. Aos 50 anos, metade dos homens tem crescimento benigno da próstata. Uou. É muito. E aos 80 anos, 80% dos homens vai ter. Então, quanto mais envelhece, quanto mais o homem envelhece, maior a chance dele apresentar esse crescimento benigno. E mais importante, isso tem tratamento. Qual é? Inicialmente, a gente faz tratamento com medicamento. Tá? O medicamento ele serve para relaxar a musculatura da próstata e permitir um melhor fluxo da urina. Às vezes a gente usa também outros medicamentos que tentam reduzir o tamanho da próstata. Olha! Mas ele pode ter alguns efeitos colaterais que são inconvenientes, principalmente efeitos sexuais, queda da libido, disfunção erétil. E em algumas pessoas pode também dar depressão, inclusive com risco suicida. Por isso que a gente evita passar na maioria das vezes.
quando necessário, quando os benefícios vão superar os riscos, a gente passa. Mas esses medicamentos, eles não resolvem o problema. O paciente vai usar, são medicamentos de uso contínuo para o resto da vida, e nem sempre ele resolve. Então, muitas vezes a gente precisa operar o paciente, a gente precisa desobstruir a uretra, retirar aquele miolo da próstata que está aumentado, que está tampando a uretra, para permitir um melhor fluxo da urina. É uma cirurgia complexa, uma cirurgia simples? Eu costumo falar que não existe cirurgia simples. Existe cirurgia de pequeno, médio e grande porte. É uma Qualquer cirurgia... intervenção, você vai ter uma intervenção, mas nada é simples sem intervir no corpo humano, né? Obrigada. Justamente. Mas é uma cirurgia de porte médio, uma cirurgia endoscópica, ou seja, é feita pelo canal da urina. A gente usa um laser para poder retirar todo o miolo da próstata. Eu uso muito a analogia de a gente descascar uma laranja por dentro. Como é que é isso? A gente vai entrar com um laser entre os gomos e a casca da laranja e retirar todos aqueles gomos que estão obstruindo a uretra. E depois a gente usa um outro aparelho para sugar essa próstata, tudo pela uretra, tudo por dentro da bexiga. Então a gente não tem corte para fazer. A gente só faz algum corte na cirurgia robótica quando a próstata é muito grande. Aí justifica a gente fazer uma cirurgia robótica para operar a próstata. Senão a gente opera tudo pela uretra, resolve esse problema e o paciente no dia seguinte vai para casa sem sonda e fica muito bem. É surreal como a tecnologia, né? E não só a tecnologia, o treinamento de vocês para essas coisas minuciosas. Mas enfim. É contínuo. Além desse que a gente estava falando também, né? Tem outras queixas frequentes dos homens, que a gente fala, infertilidade, cálculo renal, infecção urinária. Qual é o segundo, assim, que o senhor mais recebe, tirando essa parte médica? O que o pessoal tem que ficar de olho, os homens que exigem um cuidado? Olha, tem uma coisa importante que a gente costuma falar pouco, que é a fimose. Fimose a gente fala assim, a criança que tem fimose tem que operar a criança. Mas muitas pessoas não operam quando criança e vão ter problemas adulto ou já idoso. E isso dificulta muito a higienização do pênis. Além de dificultar a higienização do pênis, dificulta também na hora da relação, o cara se sente desconfortável. Então, a gente tem que tratar a fimose, e a única forma de tratar a fimose é operando. A gente faz uma plástica do prepúcio, né, que é aquela pele que recobre a glande, para poder deixar livre novamente o paciente melhorar a higiene. Porque, pasmem, o Brasil tem muitos casos de câncer de pênis. E a principal forma de combater o câncer de pênis é melhorar a higiene, porque é a má higiene que causa o câncer. Então, assim, isso é uma doença, um termo mais antigo que a gente usa, né, de terceiro mundo. É uma doença de local que não tem higiene, que o pessoal não tem muita orientação. Então, por exemplo, aqui em Brasília é raro isso acontecer, mas Brasil afora, nesses interiores, é uma doença frequente e a gente trata com água e sabão, higiene, ou se por acaso ele não consegue puxar a pele para trás para fazer a higiene adequada, a gente faz essa plástica para retirar a pele e ter uma higiene muito mais fácil. Eu, como mãe de menino, assim, como é que funciona? Porque agora eu fiquei preocupada, gente. Como é esse tratamento de fimose? Como é que a gente faz? Isso é um pediatra que manda para um urologista? Ou você acha que... Não, olha, acho que nem ginecologista, sei lá, antes da primeira menstruação, antes de qualquer coisa, assim, vamos na ginecologista. Qual é o procedimento para os meninos? Isso, até ali os 11, 12 anos, até entrar na pré-adolescência, puberdade, o pediatra acompanha. E isso faz parte do exame físico do pediatra, retrair o prepúcio para ver se está bem exposta a glande, se consegue expor tranquilamente. E normalmente o pediatra vai encaminhar para o uropediatra para poder fazer esse tratamento. Agora, passou da adolescência, é o urologista que faz esse acompanhamento. Então, a gente sempre recomenda. Não tem que ir no urologista só com 50 anos, não tem idade certa para ir no urologista. 50 anos é pensando no câncer de próstata, mas tem que fazer essa avaliação anualmente desde a adolescência. Inclusive, não só para ver se tem doenças, mas para orientar também o adolescente. Às vezes fica receoso de conversar em casa sobre relação, DST, prevenção de gestação. E o urologista é o profissional adequado para conversar isso com as pessoas. Tá, então qual idade você recomenda? A partir de 12 anos, 12 todo anos ano. já... Justamente. Olha só, você também tem filho menino aí, não sabe nem para onde vai. Porque é isso, a gente não tem noção, né? Porque menina... E homem é difícil conversar sobre várias coisas, né, doutora? Sim. Porque mulher, a gente troca informação, a gente conversa sobre tudo desde sempre, desde a humanidade. Se tem uma coisa diferente, a gente conversa como é que a gente é, como é o nosso corpo mesmo, com outras mulheres, para assim, cara, tem uma coisa que não tá igual aqui, não.
E para o público masculino, como é diferente isso, né? As mulheres têm esse cuidado com a saúde desde que saem do pediatra. Eu sempre falo, saiu do pediatra, a mãe pega na mão, vai no ginecologista, todo ano. É isso. O homem, ele fica no limbo, né? Saiu do pediatra, não tem nenhum outro médico que acompanha. Então, ele não tem esse costume de conversar com o médico sobre isso, né? De conversar com o pai sobre isso. Aí ele vai buscar essa orientação na escola, na TV, na internet. Justamente. Assustador. Então, ele tem que vir antes para o uro. Tem até uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia que fala: adolescente vem para o uro, para poder fazer esse acompanhamento e criar essa rotina, esse cuidado, essa cultura de cuidado com a saúde desde a adolescência. Que legal. Porque eu tinha combinado aqui, agora a gente vai para outros lugares, ouvinte, mas porque a gente tem tantas... Assim, como é importante a gente pensar no urologismo como um todo? Porque a gente vai voltar, assim, o Dr. Rafael Buta volta para falar com a gente, porque tem que pensar nisso, num cálculo renal, numa infecção urinária, assim, é a mesma coisa do câncer, né? Assim, de como a gente limpa, como é que a gente cuida, e que fatores que tem para a gente... ficar de olho numa criança, que tem muito isso, né, com criança que tem uma infecção urinária, como é que a gente fica de olho em todos esses fatores para a gente falar na questão de urologista, que já que a gente não fala em casa, vamos falar aqui na rádio, que chega para vocês de um jeito ou de outro, a gente conversa sobre isso. Então, eu quero agradecer demais, Rafael, por esse bate-papo, e a gente tem pauta novembro, dezembro, tudo azul, o que a gente quiser. Valeu. Obrigado, Babi, eu que agradeço o espaço e boa tarde para todo mundo. Novembro Azul. Saúde, prevenção e informação com o Dr. Rafael Buta. Oferecimento Clínica Veridium, excelência em urologia. Um respiro no seu dia. Mesa para dois. 12h41, intervalo. Já estou de volta.